Olá, bem-vindos ao terceiro e último episódio sobre este tema tão transversal. Estamos cansados, mas porquê exatamente? Aquilo a que chamei a exaustão moderna. Este terceiro episódio fala-nos sobre pistas sobre como regressar ao nosso centro. Nos episódios anteriores tínhamos preparado essa conclusão. No primeiro, abrimos a pergunta central desta série. Estamos cansados? Mas porquê? Porquê é que estamos cansados exatamente? Muitas vezes nem nos preocupamos em procurar saber o porquê, apenas constatamos. E aí vimos que a exaustão moderna não é apenas física. Ela é também psíquica e é, muitas vezes, profundamente existencial. E também o sinal de uma vida cada vez mais sem eixo, sem centro, sem uma verdadeira conexão connosco próprios, com a nossa interioridade. No segundo episódio, procuramos aprofundar a raiz do problema e vimos que uma vida sem consciência se torna uma vida em reação. Falámos da necessidade profunda de autoconhecimento, de procurarmos alinhar o nosso ser com a verdade. E vimos também que esta desordem interior não nasce no vazio. É alimentada por uma cultura que valoriza mais a performance do que a presença, o ser. Mais a aceleração do que a contemplação. E mais a imagem do que a verdadeira substância. Agora quero fechar esta série com aquilo que é verdadeiramente decisivo, caminhos para nos reencontrarmos. Porque o caminho não é o desespero. O caminho é a procura e a busca da lucidez, desse encontro com o próprio. E quero-vos deixar aqui um caminho indicativo, sério, humano e espiritualmente coerente. Então, primeiro, vamos parar de nomear. Há pessoas que nunca param o suficiente para se perguntarem com honestidade: que cansaço é este? E então precisamos de formular questões a nós mesmos. É um cansaço físico? É emocional? É relacional? É moral? É espiritual? É um luto? É ansiedade? É medo? É vazio? É excesso de exigência da vida? É uma vida sem sentido? Queridos amigos, sem diagnóstico interior, não é possível chegar a uma resposta verdadeira. Segundo, recuperar o caminho do autoconhecimento. Aqui entram a psicoterapia e o coaching com seriedade, que podem ser ferramentas valiosíssimas, que nos ajudam a perceber padrões, identificar crenças, reconhecer gatilhos, nomear feridas, distinguir necessidade real de exigência que está dentro de nós, compreender onde termina a responsabilidade saudável para connosco mesmo e para com a vida e onde começa a autoviolência. Há muita gente que não está apenas cansada, está há anos a viver uma guerra consigo própria. Terceiro, precisamos de aprender a reordenar as prioridades. A pessoa precisa de voltar a ter a capacidade de escolher, aprender a escolher em consciência ou reaprender. Nem tudo o que te pede atenção merece
tua vida. Nem tudo o que é urgente é importante. E nem tudo o que te ocupa te constrói. E nem tudo o que te dá reconhecimento te dá paz interior. Então, reordenar é ganhar a capacidade de perguntar a nós próprios as questões essenciais. E começa exatamente por o que é essencial para a minha vida? O que é o ruído? O que é que mais me aproxima daquilo que eu sou chamado a ser? E o que é que me afasta? Onde é que eu estou a desperdiçar a minha energia vital? Onde é que eu estou a trair os meus valores? Em que áreas da minha vida? Quarto, aprender a disciplinar o mundo interior. Sim, porque sem disciplina interior, a pessoa vive entregue ao estímulo do momento. A disciplina não é só para o exterior. E o mundo moderno, no exterior, foi desenhado para capturar a atenção, fragmentar e dividir a presença e colonizar a nossa mente. Por isso, recuperar um eixo, um centro, exige práticas concretas e mais disciplina. Menos ruído, mais silêncio. Menos reação, mais reflexão. Menos dispersão e mais atenção, foco. Deixa-me falar-vos daquilo que na visão Bahá'í a contemplação e o silêncio têm um lugar essencial. A meditação, o recolhimento, a oração, a reflexão não são fugas, são recuperações do nosso interior. São uma forma de higiene da alma. São o reencontro com o centro e podem ser a devolução da profundidade à nossa consciência. Quinto, devolver um sentido ao trabalho. Muita gente está exausta porque trabalha apenas para aguentar a vida e não consegue ver ligação entre o seu esforço e algo maior. Mais uma vez, trago-vos a visão da fé Bahá'í, porque esta lembra-nos que o trabalho, que ocupa 1/3 da nossa vida, não é apenas e não pode ser encarado apenas como um meio de sustento. Mas o trabalho pode ser a expressão das nossas potencialidades e serviço. Quando o trabalho é vivido em espírito de serviço, a relação com ele transforma-se. E quando temos como também propósito nos tornarmos excelentes, isso ajuda. Isto não é romantizar a exploração, não é apegar-nos a injustiças concretas, mas, queridos amigos, isto devolve dignidade à ação. Então precisamos de perguntar: ao serviço de quê eu estou a pôr a minha energia? Estou a trabalhar apenas para sobreviver e prover as necessidades materiais da vida? Estou a trabalhar para provar valor, para competir, para alimentar imagem? Ou pelo contrário, eu estou também a construir, a servir, a contribuir, a dar fruto? Sexto, a necessidade absoluta de reconstruirmos um vínculo. Ninguém encontra um eixo sozinho durante muito tempo. Nós precisamos de relação verdadeira da comunidade. Precisamos da amizade, precisamos da conversa honesta, do acompanhamento sério, de espaço
onde não precisamos representar. Há exaustões que pioram no isolamento. Há confusões que só ganham clareza quando se encontram relações verdadeiras. E há feridas que só começam a sarar quando alguém é capaz de nos ver com verdade. De verdade. 7. Voltar àquilo que é a essência, o propósito humano. E aqui a dimensão espiritual torna-se decisiva e também central, porque temos duas naturezas, a material e a espiritual. E aí os ensinamentos bahá'ís também insistem que o ser humano não é um acaso sem direção. O ser humano é dotado de uma nobreza intrínseca e capacidades que precisam apenas de ser educadas e reveladas. Mas elas, em essência, já estão dentro de nós. Como a semente tem a potencialidade de gerar frutos através da árvore. Queridos amigos, nós não somos apenas um organismo que apareceu para sobreviver. Se eu não sou apenas um produtor de resultados, se eu não sou apenas um perfil social, se eu não sou apenas um conjunto de relações emocionais, então a minha vida não pode continuar organizada apenas em função da pressão, da comparação e da utilidade. Aquilo que está à nossa volta é uma visão da vida utilitarista. Já repararam? Eu preciso de me recentrar de novo e preciso de, para isso, me perguntar de novo: quem sou eu? Que qualidades tenho de desenvolver? Que tipo de ser humano eu estou a tornar-me? Em que é que estou a transformar a minha energia, a minha força vital, a minha atenção e o meu tempo? E que frutos está a dar a minha vida? Que resultados? Porque nas nossas vidas pode haver muito movimento, mas pode haver muito movimento sem uma verdadeira transformação. Pode estar repleta a nossa vida de atividade, mas com ausência de crescimento. E pode haver muito barulho, mas não há uma direção. E a resposta ao cansaço moderno não está apenas em fazer menos. Não, a resposta está em viver a vida de outro modo, com outro significado e com outra consciência. Como? Desenvolvendo mais verdade, mais consciência, mais alinhamento, mais presença, ser e não ter, com mais critério, com mais interioridade, conhecimento, autoconhecimento, com mais serviço e com mais espiritualidade, essa conexão com a criação. E aqui eu não falo de espiritualidade superficial, usada apenas para aliviar a ansiedade, sem tocar as raízes da vida. Temos a tendência de pedir ajuda a Deus só quando as coisas estão mal. Não é essa a espiritualidade. Eu falo de uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade que alcança as raízes e firma as suas raízes na existência, muda a ação, promove a empatia, reduz os impulsos egoístas, domina-os e concentra os seus esforços para o bem da sociedade. Por isso, quando eu digo que estamos cansados, mas de quê exatamente? Fazendo a pergunta, a minha resposta é esta. Queridos amigos, estamos cansados de excesso de estímulo e falta de silêncio.
de excesso de exigência ou autoexigência e falta de integração, de excesso de imagem e falta de verdade, de excesso de correria e falta de sentido, de excesso daquilo que está fora de nós e falta daquilo que está dentro de nós, de excesso deste mundo material e falta de espírito, de viver muito para fora e quase nada a partir de dentro. E enquanto o ser humano, o indivíduo, não é capaz de tratar disto, provavelmente vai continuar a confundir descanso com evasão, produtividade com valor, agitação com vida e sobrevivência com plenitude. Quanto é errado e enganoso isto é. Mas deixa-me dizer-te, há um caminho. Há um caminho onde para a pessoa aceitar olhar para dentro de si sem medo. Há um caminho quando ela decide deixar de viver num piloto automático. Há um caminho quando procura ajuda seriamente. Há um caminho quando a pessoa é capaz de aprender a reorganizar as suas prioridades. E quando ela é capaz de escutar aquilo que sente. Há um caminho quando a pessoa é capaz de disciplinar a sua atenção. Há um caminho quando ela é capaz de voltar ao silêncio. Há um caminho quando é capaz de redescobrir o propósito e quando ela liga a sua vida ao serviço. E há um caminho quando a pessoa é capaz de se conhecer e integrar o físico, o moral e o espiritual. Queridos amigos, e talvez seja isso que o nosso tempo mais precisa. Não apenas de pessoas menos cansadas, mas de pessoas mais centradas. O mundo não precisa apenas de pessoas eficientes, mas o mundo precisa desesperadamente de pessoas mais íntegras. Não apenas de pessoas que são capazes de aguentar mais, mas sim de pessoas que sejam capazes de viver a sua vida com mais verdade. Porque descansar o corpo é importante. Cuidar do corpo é importante. O corpo é o templo do espírito. Mas é preciso reencontrar um eixo. Sem ele, tudo se perde. Sem eixo, tudo pesa. E com esse eixo, essa centralidade, até o peso é capaz de ganhar direção. Queridos amigos, se esta série falou convosco, talvez seja porque o teu cansaço não seja só físico. Talvez seja um apelo à reorganização da tua vida interior. E essa reorganização não começa quando o mundo abranda, porque ele não abranda. Começa assim quando tu decides voltar ao centro da tua vida. O maior alívio não chega quando a vida fica vazia de exigências, porque a vida é essa luta de desafios permanentes. Ela chega sim quando a nossa alma volta a encontrar ordem, sentido e direção. Queridos amigos, tentei nesta série abordar esta problemática do cansaço que quase todas as pessoas nesta vida tão dinâmica sente, mas que muitas vezes entramos nesta rotina e vamos piorando a nossa situação sem nunca refletirmos sobre ele, achando que ele é apenas físico e com um descanso físico tudo passa.
Mas não é verdade, senão o mundo não estava tão inquieto e tão desorientado. Queridos amigos, espero que esta série possa ter contribuído para a elevação das consciências e que cada um de nós comece a encontrar um sentido para essa busca de sentido do ser, da vida e de tudo o que está à nossa volta. Partilhem este vídeo, este vídeo para que mais pessoas possam refletir e, quiçá, começarem a olhar para o cansaço de uma forma diferente, de uma forma que possa produzir resultados transformadores na vida de cada um. Queridos amigos, despeço-me com amizade, carinho e um abraço e até ao próximo vídeo ou à próxima série.